Olá, galerinha do YouTube! Estamos na nossa segunda aula do curso de Geometria Analítica e Álgebra Linear, uma introdução ainda sobre esses temas tão interessantes. Hoje, eu, professor Guilherme, pretendo apresentar para vocês o conceito de adição de vetores, seguido também da subtração de vetores. Nós vamos ver que toda subtração em matemática também é uma adição, então quando eu aprender a adição, eu já também vou estar faltando um passinho para aprender a subtração. E além disso, a gente vai fazer alguns exemplos. Hoje vamos testar uma mesa digitalizadora para ver se esse curso fica ainda melhor. E, bem, a gente vai construindo junto algumas coisas, tá? Então, vamos começar já a ver o que a gente separou para hoje? Então, olha só, adição de vetores e subtração também. E vamos começar definindo, afinal, o que é a adição de vetores. Eu defino a adição de vetores a partir de dois vetores. Ah, professor, pode somar 3, 4, 5? Pode, mas vamos começar pelo mais simples. Dois vetores como a gente faria. Aqui eu escolhi dois vetores diferentes, o vetor U e o vetor V. E aí você precisa imaginar que os vetores, mesmo sendo o conjunto de segmentos equipolentes, que você viu lá na primeira aula e estudou, tenho certeza, ainda assim os vetores, eles são representados por seus representantes. Então, embora o conjunto de vetores tenha infinitos elementos, nós escolhemos um representante para que a gente consiga visualizar aquela operação. Perceba que nesse exemplo, o vetor U, ele tem como representante o vetor AB, aquele vetor com origem em A e extremidade em B. E o vetor V tem como representante o vetor BC, com origem em B e extremidade em C. Aqui tanto faz quem é A, B, C, o importante é a principal característica da adição. Para você adicionar dois vetores, você necessariamente precisa coincidir a extremidade do primeiro com a origem do segundo. Lembra disso que essa é a chave. Você precisa coincidir a extremidade do primeiro com a origem do segundo. E aí, olha só que interessante. Aqui a escolha dos representantes pode ser qualquer uma. Você pode trocar os representantes. Isso vai ficar bem claro quando a gente fizer exercícios. Mas perceba na figura aqui do lado de cá, aliás, do lado de cá, que o que você percebe é o seguinte, ó. Olha só que legal. Você tem o vetor U com origem em A e extremidade em B. Tá vendo aí? E ali o vetor V com origem em B e extremidade em C. A soma é um novo vetor construído com a origem do primeiro e a extremidade do segundo. Me fala que dificuldade que tem de ligar pontos. Não tem nenhuma. Aliás, é bem simples mesmo. A adição de vetores é simples. A única consideração que você tem que garantir é ter a certeza de que a extremidade de um está conectado com a origem do outro. Tem que acontecer isso. Senão, você não constrói o vetor soma. Aqui na representação, nosso vetor soma está representado pelo vetor S. E perceba que eu construí como AC. Inclusive, né, um vetor ele pode ser escrito como a diferença de C menos A. E logo mais para frente a gente vê mais em detalhes isso. Agora olha para o lado de cá. Acertei. Olha só que legal. O vetor U ele tem extremidade em A e termina em B. Tá vendo ele ali? E o vetor V começa em B e termina em C. Então, coincide a extremidade do primeiro com a origem do segundo. Aí o vetor soma é a origem do primeiro com a extremidade do segundo. E entender isso na forma falada é um pouco complicado, mas olhar o diagrama é bem simples. Confirme que o final de um termina no começo de outro. E aí o resultado da soma é só você fechar ali essa figura. Essa figura que você está vendo é um triângulo, né? E bem, você já entendeu como é a adição de vetores. O que a gente aprendeu de adição de vetores? Para começar, primeiro, você tem que garantir a coincidência da extremidade do primeiro com a origem do segundo. E aí, você constrói facilmente a soma de vetores. Vamos em frente para dar uma olhada a partir de um exemplo? Olha só que legal, fiz uma animação para você. Imagine que você tenha que adicionar o vetor U, que tem origem em A, extremidade em B, e o vetor V, com origem em C e extremidade em D. Uma característica que a gente percebe nesses dois vetores U e V, embora seja irrelevante nesse problema, é o fato de que eles têm a mesma direção. Aqui, uma direção horizontal. Opa, me perdoa. E aqui, o que a gente percebe também é que
o seu sentido é o mesmo, né? Da esquerda para a direita, talvez vocês estejam vendo do mesmo jeito que eu. E bem, o que acontece quando a gente precisa construir a soma de vetores? Para isso, eu tenho que unir a extremidade de um com a origem de outro. Mas olha que interessante, esses vetores estão posicionados, aparentemente, em outro local. Então, para a gente fazer isso, eu tenho que trocar representantes. Quando você rever a animação, vai parecer que eu estou mudando o vetor de lugar. Mas não é exatamente isso. Rigorosamente falando, o que eu estou fazendo é substituindo um representante de vetor por outro. Afinal, o vetor não é o conjunto de segmentos equipolentes, infinitos segmentos que têm o mesmo módulo, direção e sentido? O que eu devo fazer? Escolher um novo que traga essa coincidência. E é isso que a gente vai fazer agora quando a gente for fazer a imagem. Vamos dar uma olhadinha? Olha que legal lá no slide, a transformação. Eu coincidi, puxei praticamente o V, claro que eu fiz ali na mão, né? Aí coincidindo a extremidade do primeiro com a origem do segundo, a soma é esse vetor AD que você vê aí. Bem tranquilo, né? Aqui não tem conta para fazer. É uma condição geométrica. Você olha e constrói o vetor da forma que você quer. Ah, mas professor, esse exemplo é muito fácil, porque afinal de contas a gente está num caso muito assim prático, né? Ortogonal, a gente diz. Eles são, desculpa, paralelos. Vamos ver um segundo caso? Olha esse segundo exemplo, que interessante. Nesse caso aqui eu tenho dois vetores. São vetores, aqui vamos chamar de perpendicular. O termo é outro, mas são perpendiculares. O vetor U tem origem em A, extremidade em B. O vetor V, origem em C, extremidade em D. Se eu quiser somar U com V, o que eu vou fazer? Olha só que legal. Eu preciso coincidir as origens. Então eu vou fazer uma animação que faz isso. Eu tenho que coincidir as origens. Preste atenção. Ó. Vou animar ele de novo. Ó. Olha só que legal. Vamos animar. Então eu vou trazer ali, coincidir os dois. Posso mexer no U, no V, tanto faz. O importante é você manter o mesmo sentido de direção e depois unir as extremidades. Olha só que legal. A origem A, a extremidade agora é o D ali, né? Que é o final do vetor B. E esse é o vetor soma, que eu adicionei os vetores. A gente vai fazer bastante exercício disso, mas é claro que o que a gente precisa é tentar fazer junto, né, algumas condições, né? Vamos fazer mais um caso agora? Olha só que interessante. A gente já percebeu como que a adição funciona. E a gente sempre precisa se perguntar se existe algum padrão, algum comportamento na operação que eu fiz que, de repente, faça a gente entender melhor aquela condição. Então, se você identificar alguma regularidade na operação, mais fácil. Então, vamos olhar uma propriedade que acontece com a adição de vetores antes de fazer os exercícios, porque ela vai nos ajudar em alguns casos, quando você encontra alguma regularidade em matemática, isso sempre facilita bastante. Então, eu tenho aqui dois vetores, U e V, coloquei de qualquer forma e escolhi dois representantes, um para cada. Os representantes são segmentos orientados, com origem em A e extremidade em B, o U, e o V com origem em C e extremidade em D. A comutatividade em matemática significa troca. Então, se você trocar a ordem dos fatores, não altera o resultado. E é basicamente a mesma coisa, que não são fatores, são as parcelas da soma. Se você alterar a ordem, não afetará o resultado. E para a gente ver isso, eu vou construir o U mais V e depois vou construir o V mais U, que você está trocando as origens. Mas eu já fiz isso numa animação para você entender. Olha só que interessante. Olha os dois vetores, eu vou coincidir a extremidade de um com a origem de outro, e aqui eu estou fazendo U mais V, nessa ordem, U mais V. O resultado terá origem em A, extremidade em D, é o vetor S, porque eu coincidi a extremidade do primeiro com a origem do segundo. Agora, eu vou fazer V mais U. Esse vetor que você está vendo na tela é o vetor V, e eu vou trocá-lo de posição e colocar com origem em A. Eu posso escolher o representante que eu quiser, vou escolher um com origem em A, é equivalente a V, porque tem mesmo módulo de direção e sentido. Agora apareceu o vetor U.
para eu fazer V mais U nessa ordem, eu coloco a extremidade de V com a origem de U. E a soma, olha, dá na mesma, porque vale a propriedade comutativa. Vamos fazer agora um exemplo de adição de vetores no plano, para a gente começar a entender o que seriam as trocas de representante. E são 4 problemas para a gente fazer. A soma de AB com BC, de AC com DA e assim por diante. E aqui estão os vetores, os pontos, são vértices do retângulo. A, B, C e D. O primeiro passo que vai fazer é garantir que você encontre cada um dos vetores. Então perceba ó, que o vetor A, B, ele está aqui, ó, tem origem A e extremidade em B. Esse é o vetor AB, ó. E o vetor BC tem origem em B, extremidade em C. Esse é o vetor BC. Próxima coisa que tem que garantir é que eles coincidam extremidade com origem. Então o vetor soma será a resultante, ó, com origem em A e extremidade em C. Esse aqui é o vetor AC, que é a soma, inclusive, de A e B. Sem problemas nenhum, né? Esse é o problema mais simples, afinal, a origem e a extremidade de ambos os vetores já estava coincidindo. Então, sem problema nenhum. Agora, vamos fazer AC mais DA, para dar uma olhadinha, ó. Então, eu tenho o AC aqui, ó. Começa aqui e termina aqui. Primeira coisa, então, localize os vetores. Esse é o vetor AC. E o vetor DA, ó, começa em D e termina em A. A seta indica o sentido, então, lembre-se de desenhá-la. Agora, você precisa fazer AC mais DA. Duas possibilidades. Usar a propriedade comutativa ou fazer a troca dos representantes. Porque perceba aqui, ó, que do lado de cá, eu tenho o vetor CB, que começa em C e termina em B. Mas olha que interessante, o vetor DA é o próprio vetor CB. Por quê? Porque o DA e o CB, eles têm a mesma direção, são paralelos. O DA e o CB têm o mesmo sentido, de baixo para cima. E o DA e o CB, eles têm o mesmo módulo, têm o mesmo tamanho, porque esse retângulo aqui tem os lados de mesmo tamanho. Portanto, eles tendo o mesmo módulo, direção e sentido, são segmentos equipolentes, são os mesmos vetores. A única coisa é que o DA e o CB são representantes diferentes do mesmo vetor. Mas eu posso fazer o seguinte, ó, origem em A, extremidade em B. Esse vetor aqui, ó, esse vetor aqui, que é o vetor AB, é a soma de ambos. Então, esse resultado vai dar o vetor AB. Então, você percebe que você faz a troca dos representantes e constrói final de um, começo de outro. Vamos fazer mais um para ver? Isso vai ficando mais fácil à medida que você vai fazendo. Ó. Vamos olha só o BC, onde ele está. Começa aqui e termina em C. Esse é o vetor BC. Encontrei, perfeito. Onde está o DB? Ó? Começa em D e termina em B. Ó. Esse é o vetor DB. Como que será BC mais DB? Pela propriedade comutativa, é a mesma coisa que DB mais BC. Então, eu pego o início de um, coincido, ó, tá fechando aqui, ó, começo com final. Portanto, ele vai dar o DC. DC. Então, esse resultado aqui é o DC. Legal. Fiz a soma. Ah, professor, se tiver 3, e agora? Ixi, agora vai fazer assim, ó, AB mais CD mais BD. Vamos começar achando o AB, ó. AB está aqui. Onde está o CD? CD começa aqui e vem para cá. Vamos olhar só esses dois vetores que eu acabei de construir? Primeiro, são equipolentes? Quer dizer, são os mesmos vetores? Não são, né? Eles têm o mesmo módulo e a mesma direção porque são paralelos, mas não têm o mesmo sentido. Um vai da esquerda para a direita, o outro da direita para a esquerda. Como só o sentido é oposto, eles são vetores opostos, mas não é o mesmo vetor. Bem, e o BD? Onde está? BD está aqui, ó. BD. Olha só, seta com seta. Não está organizado isso aqui. Então, eu tenho que fazer troca de representantes. Então, eu vou trocar os representantes de forma a coincidir. Mas olha só que interessante. Quando eu somo AB mais CD, o resultado é zero. É o vetor nulo. Por quê? Ó? O CD é o oposto. Ó. Se eu fizer AB, trazer o CD para cima e fazer ele voltar, a hora que eu coincidir vai dar o vetor nulo. Resta somar o CD. Então, esse resultado aqui
dará para mim o valor, o próprio CD. Porque o BD é o oposto a B e a soma do oposto zero. Para você verificar isso aí, você tem que fazer o exercício na mão, senão fica muito difícil de você só acompanhar. Mas garanta que antes de ver o próximo exemplo, que isso aqui deu certo. Vamos tentar mais um? Embora minha mão seja gordinha aqui e seja um pouco difícil de fazer nesse tablet, vamos tentar mais um. Vamos lá? Olha só, adição de vetores no espaço agora. Coloquei um cubo, todas as faces têm a mesma área, e tem 8 vértices, A, B, C, D, E, F, G, H, e a gente vai fazer a mesma coisa. Geralmente, nos livros, eles pedem 20 problemas parecidos com esse para você resolver. E aí, depois de você acompanhar comigo, os do livro você vai conseguir fazer. Mas o que acontece? Primeiro, identificamos aonde estão os vetores. Vamos começar pelo vetor AG, ó. O desenho em 3D ele vai ficar um pouquinho pior, mas a gente vai conseguir fazer, ó. Vamos achar aqui, ó. O A começa aqui e para lá no G, passando por dentro do cubo. Você tem que imaginar que ele está passando dentro. O FE, ó, já foi complicado, ó. Começa aqui e termina ali. Tá coincidindo a extremidade do primeiro com a origem do segundo? Não tá, né? Então, o que eu preciso fazer é trocar os representantes para coincidir, escolhendo um segmento equipolente. Ou eu troco o AG, mas isso aqui não vai ser muito legal, porque vai sair do desenho do cubo, ou eu troco o FE. Tem infinitas possibilidades. Mas olha só, entre os diversos segmentos equipolentes, o GH que está aqui, ele é equivalente a FE. Ó, FE, esse vetor FE, ele é equivalente a GH. Por quê? Porque ambos têm a mesma direção, o mesmo sentido e o mesmo modo. Na verdade, é o mesmo vetor. Os representantes são diferentes. Agora que eu escolhi um representante novo para esse vetor, basta eu unir a origem do primeiro com a extremidade do segundo. Então, esse lá com o H. Ó. O resultado, então, é o AH. O AH, então, eita, o AH aqui é o resultado do vetor. E olha só que interessante, AH é o resultado, mas eu poderia escrever BG. Nossa, por quê? Porque o AH, ele é equivalente ao BG. Portanto, eles são equivalentes, têm mesmo modo, direção e sentido. Você pode confundir o teu professor de geometria e escrever BG e você vai estar certo. Olha que legal. Vamos fazer mais um? Em 3D, a gente às vezes tem um pouco de dificuldade, vale a pena lembrar quando esse cubo está se movendo, né? Mas vamos fazer mais um. Cadê o vetor DC? Ó? Origem D, extremidade C. Nenhuma dificuldade, né? Para ligar os pontos, né? Até uma criança consegue fazer isso, né? Agora GB, ó. Origem G, extremidade em B, ó. Tá aqui. Beleza. Tá coincidindo origem e extremidade? Não tá, né? Troca o representante. Posso trocar o GB pelo HA, mas não vai adiantar muito, porque também não vai coincidir origens e extremidades. Então, eu escolho trocar o DC por alguma coisa que una origem e extremidade. Não posso trocar por AB, porque por mais que o AB seja equivalente a DC, as extremidades coincidem. Não dá certo. Você tem que fazer um caminho de liga os pontos. Então, uma das possibilidades é fazer o HG. Na verdade, é a única aqui. É fazer o HG. O HG, nota, ele é equivalente ao DC. Então, são os mesmos vetores, só trocamos representantes. E a soma vai começar na origem do primeiro, onde ele começa, lá para o final, ó, lá para o B. Lá para o B. Então, o vetor resultado vai ser o vetor HB. Faz o desenho, depois tenta fazer junto para ver que deu certinho. Vamos fazer mais alguns? Olha o HD e o BF. Onde está o HD? Vamos fazer aqui, ó. Começa em H, termina em D. Onde está o BF? Começa em B, termina em F. O que eu percebo dessa figura? Que esses vetores, eles têm a mesma direção. São paralelos. Ver paralelismo no espaço é um pouco mais difícil, né? Mas você consegue perceber que eles têm a mesma direção, de cima a baixo, por exemplo. Agora, o módulo é igual também, né? Tem o mesmo tamanho, porque é um cubo tem os lados sempre iguais. E o sentido não, o sentido é oposto.
HD, na verdade, é o vetor oposto a BF, porque um está apontando de baixo para cima e o outro de cima para baixo. Se eu somar os dois, vai dar zero, porque é como se eu colocasse o BF aqui, ó, coincidir, zerou, porque ele sai daqui e volta para o mesmo lugar. E por definição, o vetor nulo é um vetor cuja origem e extremidade coincidem. Então, esse resultado aqui vai me dar o vetor nulo. Ótimo, bem simples, né? Vamos fazer mais um? Dá para fazer com 3, 4 vetores? Dá. Como exercício é legal. Explicando, às vezes vai ficando um pouco maçante. Mas vamos fazer mais um, já que é o último. Ó. FD começa em F e termina em D. AB começa aqui, ó, em A e vem até aqui. Nem consigo somar esses dois ainda. Mas, em vez de fazer tudo e já fazer o CE, que tá aqui, ó, o C tá aqui, vai cruzar, vamos somar só esses dois antes, ó. Para eu somar o FC, o FD com o AB, eu tenho que criar um vetor equipolente, ó. Eu crio o AC, o DC, aliás. DC tem a mesma direção, módulo e sentido de AB, é o mesmo vetor. Então, o vetor FC vai dar exatamente essa parcela aqui, ó. Esse trecho que vem daqui até aqui me dá o FC, ó. Só isso é o FC. Vamos começar de novo agora, ó. Vou fazer o FC, que eu já sei que é aquele resultado, ó. Daqui para cá, FC. Com quem eu tenho que somar? Com o CE. C. Tá coincidindo extremidade com origem? Tá, né? Então eu junto a origem do primeiro com a extremidade do segundo. O resultado disso tudo aqui vai ser o FE. Mostrei para você, mas você tem que conferir para ver que tá certo e que eu não tô aloprando aqui hoje, né? Vai que eu tô bem doidão aqui, sei lá, né? Vai que eu resolvi fazer tudo errado. Mas olha só, tá tudo certo. Falei para vocês que a gente ia fazer subtração também, mas e agora? Como que a gente faz? Lá no comecinho eu apontei para vocês que subtração também é uma adição, lembra? E é a adição de um elemento oposto. Então, antes de eu fazer o desenho, ó, quando eu faço AB menos BC, eu vou aprender que isso também é uma adição. É a adição de AB, deixa eu fazer de novo aqui, ó. AB, vou fazer de novo mais uma vez. AB menos BC. Eu aprendo que é a adição do oposto, ó, de menos BC. Então, toda subtração também é uma adição. Agora, o elemento oposto nada mais é que um vetor que muda o sentido. Então, olha que legal. O AB fica o mesmo. Mas o BC oposto é um vetor que, em vez de começar em B e terminar em C, começa em C e termina em B. Então, o que a subtração faz é construir um vetor que troca o começo, a origem, e a extremidade dos vetores. Agora, AB mais CB eu sei fazer, ó. AB tá aqui, ó. Aqui tá AB, ó. E onde tá CB? Começa em C, termina em B. Puxa, não coincidiu origem com extremidade. Tem duas extremidades batendo. Então, vou trocar o representante. Eu vou fazer o DC, que é o equivalente a AB. Agora sim, ó. Esse é o vetor resultante, C até B. Então, esse resultado é o vetor da subtração. Entende como eu opero a subtração? Então, para operar, eu faço a transformação toda lá. Vamos fazer mais um? Vamos fazer o AC menos DA? Olha lá. AC menos DA. Então, eu vou fazer lá AC mais o AD, porque a subtração inverte, ó. Então, o AC, ele tá daqui para cá. E o AD, ele tá daqui para cá. Não tá coincidindo. Tá coincidindo origem com origem, não é o que eu quero. Troco o representante. Posso trocar por aqui? Também não, ó. Vai coincidir aqui com aqui. Então, eu vou trocar... vou ter que fazer duas trocas aqui, ó. Eu vou trocar esse por... Eita. Vamos pôr a canetinha aqui para funcionar. Vou trocar esse aqui, ó. Aqui. Tá coincidindo? Não tá ainda, né? Então, vamos ter que trocar mais uma vez. Vamos trocar, esse aqui veio para cá.
para colocar a origem. Olha só, essa soma vai sair do retângulo. Ele vai parar lá embaixo, ó. É como se eu tivesse um outro vértice aqui, ele vai dar o AE. Fica bem diferente, né? Porque ele saiu ali do retângulo, ó. Ele vai ficar daqui até lá fora. Vai ficar bem maiorzinho assim, ó. E, legal. Vamos fazer mais um? Vamos fazer o último, BC menos DE. Fazer só com o desenho, ó. BC tá aqui. DB seria daqui para cá, mas é menos DB. Então é de lá para cá. De forma equivalente, esse aqui foge, ó. Eu vou colocar o BC, mas se eu pôr aqui não vai dar. Então eu vou pôr o BC aqui, ó. Esse é o vetor BC, saindo mesmo, ó. Ele tem mesmo módulo, direção e sentido. E esse é o BD. Então o vetor resultante sai do retângulo. Vai parar lá embaixo, ó. Tá vendo? Então tá aí a subtração. Não tem grandes dificuldades. Agora, o que você vai perceber é que em muitos casos existe uma regra bem interessante, chamada de regra do paralelogramo. E essa regra nada mais é que um macete assim que alguns locais dão para a gente lembrar onde aparece a adição e onde aparece a subtração. Então a gente vai dar uma olhadinha nisso agora para entender. Vamos dar uma olhada? Isso vai generalizar tanto a adição como a subtração. Olha lá no slide que legal. Eu tenho dois vetores aqui. Eu tenho dois vetores aqui. O vetor U e o vetor V. E eu coloquei eles coincidindo ali a origem para a gente perceber. E eu vou fazer a soma e a subtração. Primeiro a soma, U mais V. Então, o vetor V começa em A e termina em C. Mas se eu fizê-lo começando em B e terminando a D, é o mesmo vetor, até deixei da mesma cor em laranja. Aí eu coincidi a origem com a extremidade do primeiro com a origem do segundo, e fiz o vetor AD. O vetor em azul é a soma. Se eu usar a propriedade comutativa, fazer V mais U, dá igualzinho, dá na mesma. Então, o vetor U representa a soma. Alguns autores gostam de construir o paralelogramo para identificar onde aparece a soma. E no paralelogramo também é capaz de ver a subtração, U menos V. Para isso, eu tenho que inverter o V para você observar que o resultado é aquele em rosa. Só que U menos V dá um resultado, V menos U não, porque a subtração não é comutativa. Então, galerinha, essa foi a nossa aula aí para a gente entender como que é adição e subtração. Antes de avançar, é importante que você faça exercícios, isso vai te ajudar bastante. E aí, você tendo qualquer dificuldade, você procura a gente, né? Manda uma mensagenzinha aí, manda um oi, fala, professor, eu assisti até o final. E tem aquela coisa de praxe lá, de curtir, compartilhar. A gente está fazendo aqui só por diversão. E se você puder nos ajudar a crescer, fazer com que esse conteúdo chegue para mais pessoas que tenham interesse num curso de geometria analítica bem profundo, vale a pena você compartilhar, curtir, só curtir ou escrever alguma coisa, dá um oi, já pensou falar com o seu professor? Escreve ali, você vai falar comigo. Então, é isso, galera, a gente vai se ver só no próximo vídeo, na terceira aula, em que a gente vai definir o que é a multiplicação por um escalar. Mas isso vai ficar para depois.